A paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa. Que bom ter você comigo aqui para mais uma videoaula no canal Ministério Fábio Santos. Chegamos à primeira aula do nosso terceiro trimestre 2024. Eu sou o pastor Fábio Santos e é sempre muito bom poder estar aqui ministrando as aulas para juntos sermos abençoados através do estudo da palavra do Senhor. Inaugurando o nosso terceiro trimestre de 2024 das lições bíblicas da revista CPAD, temos o título da nossa nova revista, que é O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração, com os comentários de Silas Queiroz, estudo esse a ser ministrado no dia 7 de julho de 2024. Um estudo lindo, maravilhoso, que conta a história, ou contará a história dessas duas grandes mulheres para a existência da raça humana até os dias de hoje e muitos ensinamentos aqui para a nossa geração 2024. Haja visto, não é fácil hoje em dia encontrar pessoas ou mulheres ou cidadãos, famílias, como exemplo as de Esther e Ruth. Vamos aprender muito ao longo desses próximos 3 meses. Eu conto com você e também conto com a sua inscrição. Você que ainda não é inscrito no canal Ministério Fábio Santos, venha fazer parte da nossa família. Estamos próximos dos nossos primeiros 100 inscritos, estamos por volta ali, se não me engano, 91, 92 pessoas. Estamos crescendo, estamos avançando, glórias a Deus. Então é muito importante, porque 80% aproximadamente dos que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Então é importante que você se inscreva, é importante também que você deixe o seu like. Por quê? Quando você deixa o like, o algoritmo, que é o robozinho do YouTube, entendendo que você gostou do vídeo, ele mostra este mesmo vídeo que você deixou o like para outras pessoas serem abençoadas assim como você está sendo. Tá certo? Então é importante que você deixe o like. Se você não gostou, deixa o dislike, bota aquele dedinho para baixo também, que não tem problema algum. O importante é você sinalizar de alguma maneira favorável ou não ao nosso conteúdo, mas acreditando que você tem gostado, que você tem assistido, é importante que você deixe o like e aperte o sininho de notificação e coloque todas, para que todos os vídeos que a gente subir aqui no YouTube, o YouTube vai avisar você que tem vídeo novo e assim você será um dos primeiros a assistir os nossos novos vídeos. Estamos com a nossa lição de número 1 da nossa revista do terceiro trimestre, que tem como título Duas Importantes Mulheres na História de um Povo. Duas importantes mulheres na história de um povo. Essa revista vai falar sobre Ruth e Esther. E para começar o nosso estudo, eu já quero trazer o texto áureo que diz assim no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Aleluia. Glórias a Deus. A verdade prática está assim: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade. Essa verdade prática, o comentarista aqui, o Silas, ele traz uma verdade que de fato é algo que a gente deveria ponderar e respeitar e, além de tudo, valorizar e muito. Que conhecidas ou anônimas, mulheres que foram conhecidas, mulheres que não foram tão conhecidas assim, de ficarem famosas e tal, mas que tiveram papéis fundamentais no plano de salvação de Deus na Terra para a raça humana. Muitas mulheres se destacaram e muitas mulheres que não se destacaram do nome em serem afamados tiveram uma importância em suas decisões de uma maneira sobrenatural. Vale a pena pesquisar sobre as grandes mulheres na Bíblia
principalmente as que não são tão famosas ou que não foram tão famosas, que é interessante observar esse ponto. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 4, do 13 ao 22, e o livro de Esther, 7, do versículo 1 ao 7. Vamos primeiro ao livro de Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 13, que vem dizendo assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela. E o Senhor lhe concedeu, ou melhor, o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Agora Esther, capítulo de número 7, primeiro versículo. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. E se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther, versículo 6: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Amã, um verdadeiro só Jesus na causa. Mas louvado seja Deus. Vamos aqui para a nossa introdução do estudo. Diz assim a nossa introdução: Ruth e Esther são 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram 2 das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther vieram em épocas e circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais, como fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Estas 2 mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu. A descendência piedosa de Abraão
Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. E a palavra-chave do nosso estudo, lógico, não podia ser diferente, é mulheres. Que Deus abençoe todas as mulheres da terra. Sem vocês, eu não sei verdadeiramente o que seria de nós, meros mortais. Vejam só, a gente tem que estar se arrumando, nem sempre tá bom, aí a gravata não fica boa, então a mulher dá aquele toque, né? Enfim, a barba tá por fazer, então a mulher às vezes lembra tudo. Sem vocês realmente a nossa vida seria, como diz Jesus, não é bom que a gente fique sem vocês. Simples assim. Vamos lá então para nosso primeiro tópico, que fala sobre Ruth. Diz assim: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Vamos falar aqui de uma grande importância que ela teve na história do rei Davi. Observe. Primeiro parágrafo. Descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Habitavam ao leste do Mar Morto e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Observa, guarda isso. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, estão muito acima de nossa compreensão. Ele é soberano, faz o improvável provável e do impossível, aleluia, possível. Quando cremos nele, o tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Segundo parágrafo. A família belemita. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, sua mulher, Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles. Ao final de quase 10 anos, também morreu Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolheu ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Forte, né? Terceiro parágrafo. Matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita, apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e a servi-la. Ruth alcança o favor de Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. O casamento com Boaz, de Elimeleque, Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que em hebreu quer dizer servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó e integrante da genealogia de Jesus. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para as muitas gerações. Então vamos aqui sintetizar o primeiro tópico com esses 3 parágrafos. O primeiro parágrafo traz aqui a história da origem de onde veio Ruth. Ruth veio do povo moabita. Quem era, ou quem foi, ou quem foram, quais foram as características, como começou o povo moabita. Bom, quando Abraão ainda tinha o seu pai vivo, ele vivia num lugar imundo, num lugar, como a gente falou no outro estudo, um lugar sujo, um lugar idólatra, um lugar onde a idolatria tomava conta, enfim, o pecado de idolatria era terrível.
e deste lugar, especificamente, de onde Deus o chamou. Porém, Deus só chamou a Abraão depois que o seu pai havia morrido. Não existia a figura do pai, então não existia quem era sobre Abraão. Não existia alguém que Abraão devesse prestar conta. Por quê? O seu irmão mais novo casou-se e foi morar longe. O irmão dele mais velho morreu, que é o pai de Ló. Então ele era responsável por cuidar do sobrinho. Ele, com a morte do pai, ele passou a ser o patriarca. Então Deus pede para que ele saia do meio da parentela do seu pai, não da casa do pai, porque ele já era casado. Então, sem o pai dele, ele obedece, acreditando na promessa, ele sai para peregrinar na terra e traz consigo o seu sobrinho. Ok? Este sobrinho, que é o Ló, os dois ganharam muito dinheiro, ficaram ricos, tiveram ali suas posses, os seus pastores começaram a litigiar, a ter as suas brigas e decidiram, assim, a partir de Ló, a ideia de se separar. Ló, olhando para o lado verdejante, falou assim: olha, eu vou para lá, que porque Abraão tinha dito: se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, se você escolher o norte, eu vou para o sul. Ló, malandramente, olha para o lado que é mais capinado, mais verde, lá para os meus animais vai ser bom, e escolhe aparentemente o melhor lugar. De fato, a nível de produção, ele escolheu um excelente lugar, tanto que ele ficou muito rico, muito forte, muito poderoso. Porém, foi habitar num lugar pecaminoso. Ele foi morar num lugar chamado Sodoma, onde Sodoma e Gomorra foram destruídas por conta do alto nível de pecado e que não cheirava bem as narinas do Senhor. Lembra dessa história? Quando Deus quis destruir aquele lugar, o que Deus fez? Avisou Abraão, conversou várias vezes com Abraão e falou: olha só, vou destruir lá. Aí Abraão começou a ponderar e a perguntar para o Senhor: Senhor, mas lá ele sabia que o sobrinho estava lá. Mas se lá tiver pelo menos um justo, 3 justos, se for ali, né, a quantidade justa, o Senhor vai destruir? Não, não vou. Então Abraão entendeu que precisava fazer alguma coisa por Ló, e aí sua intercessão fez com que o Senhor mandasse anjos naquela cidade. Quando os anjos chegaram para a casa de Ló, lembra dessa história? Os moradores daquela cidade começaram a querer entrar na casa de Ló para que Ló colocasse os anjos que tinham forma de figura humana de homem para fora, para que eles coabitassem, para que eles tivessem relação sexual, sem saberem, lógico, que eram anjos, mas com homens. E Ló fala: não, eu dou minhas filhas virgens para vocês. Não, não queremos as suas filhas virgens, queremos os homens que estão aí. Observa um detalhe: para Ló, ainda naquela cidade pecaminosa, manter as suas filhas virgens, deu para entender o tamanho do temor que ele também tinha de Deus. Sendo da família de Abraão, como que Deus guardou a família de Ló? Tanto que Deus, para destruir aquela cidade, fez com que ele saísse de lá com a sua família. Nessa saída de lá é que está o problema. Porque a sua mulher virou uma estátua de sal. Por quê? Ela olhou para trás. Esse olhar para trás não é que ela olhou, simplesmente virou o pescoço para olhar para trás. Não. Esse olhar para trás no hebraico, eu não lembro agora a palavra, mas está dizendo que ela voltou. Não é que ela quis voltar. Ela voltou, ela tipo, ó, vocês vão porque eu vou voltar para minha cidade, daqui eu não saio, ela está sendo destruída, tem parente meu lá, tem coisas que eu quero que tá lá, e eu vou lá resgatar de alguma forma. Nessa sua tentativa de regressar para aquela cidade que estava sendo destruída, ela virou estátua de sal. Sendo assim, Ló continuou a andar em direção à saída da cidade e tal, montou uma tenda, e ali as suas filhas, vendo que a mãe não existia mais, tiveram a péssima ideia de pensar assim: bom, mamãe não está aqui para dar filhos e descendência ao nosso pai, então vamos nós embebedá-lo e ele coabita com a gente e assim a gente dá descendência para o nosso pai. E isso aconteceu. Por quê? As filhas embebedaram o pai bêbado se relacionou com as duas filhas, primeiro com a mais velha e depois com a mais nova. A mais velha é que deu origem a esse povo moabita, onde tiveram muita dificuldade com o povo de Israel, com o povo de Abraão ali, porque Deus não se agradou daquela união ali, que foi o primeiro caso de incesto, onde pai se relacionou sexualmente com uma filha. E é um pecado misericórdia, abominável, não só para Deus, mas para qualquer um de nós. Eu fico assim, às vezes, preocupado como que alguém consegue estuprar a própria filha, sabe? Quantas histórias de estupro que a gente tem de um pai que estupra a filha, o padrasto se relaciona com uma criança enteada, não é nem que a enteada é adulta,
Se fosse adulta já é um pecado, mas é adulta, fez lá as suas escolhas. Mas muitas das vezes com crianças, sabe? É misericórdia, só de imaginar. Eu até nem quero falar nisso, que isso me deixa tão chateado, porque só Jesus na causa. Mas enfim, Ruth veio dessa família de Moabita, dessa geração maldita dos Moabitas. Mas Deus permitiu que em Israel tivesse uma fome. Olha os planos de Deus. Uma fome assolou a terra de Israel, aonde Elimeleque teve que sair com a sua esposa e com seus filhos de Israel para ir para um lugar onde tinha comida. E o lugar que tinha comida era essa terra maldita. Deus tinha ali o seu plano, aonde Elimeleque não sabia, porque Elimeleque morre nessa terra. Os teus filhos, 10 anos depois de estarem ali, também depois de constituírem família, serem casados com Orfa e com Ruth, também falecem. Então Noemi fica sem esposo e sem os 2 filhos. Quem pode sustentá-la? Ela ouviu dizer que de onde ela veio tinha acabado a fome, então ela decide voltar. E fala para as meninas, olha, vocês fiquem aí, que vocês são daqui, mas eu vou voltar para lá, porque minha vida é lá, minha família é lá, eu não tenho mais ninguém, não tenho filhos, não tenho nada. E aí Orfa falou, beleza, eu vou ficar aqui com a minha família, mas Ruth não. Aprendeu muito em 10 anos de convivência com Noemi e decide ir com Noemi, a família belemita. E aí, no terceiro parágrafo, que eu já sintetizei o segundo, no terceiro parágrafo fala de matrimônio e maternidade, que o que aconteceu foi que Ruth teve a graça aos olhos do Senhor sobre a vida dela e a oportunidade da remissão de pecados de toda aquela geração de moabitas. Se Ruth foi aceita por Deus para ser descendência e virou bisavó de Davi, acredito eu que assim como Deus permitiu que Jonas pregasse para os ninivitas, essa história de Ruth na sociedade de Moabe deve ter tido, na minha opinião, tá? Um perdão de Deus para aquele povo. E Ruth passou a ser esse símbolo. Que ela foi bisavó do maior rei que Israel já teve, antes de Jesus. Ela foi bisavó, tataravó do homem mais sábio que Deus colocou na terra, que foi Salomão. Então veja que a importância, ela não sabia disso, que isso iria acontecer através da vida dela. A história nos diz isso para nós hoje que conhecemos. Mas muitas das vezes na nossa vida, a nossa história é parecida com a história de Ruth. Vivemos no mundo, ou vivemos de uma família onde o seu histórico não é dos melhores, mas que Deus permite a gente aceitá-lo, congregar em uma igreja, estarmos em união e unidade com irmãos, com uma família, permite às vezes nos casarmos com pessoas que salvam a nossa descendência e os nossos filhos vão para uma direção totalmente diferente da maioria dos nossos familiares ou dos nossos vizinhos ali que vivem naquela região nossa. A vida vai para nuances diferentes, onde Deus se agrada. E isso é bom, agrada a Deus, é importante. E a sinopse número 1 diz aqui: Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com sua sogra após a morte do seu esposo. Ou seja, Ruth ali, entendendo da importância desse momento, a decisão foi dela. Ela foi quem tomou a decisão de não continuar na sua terra, mas de continuar ao lado de uma mulher de Deus, que era Noemi. Ela não sabia que ia casar com Boaz, ela não sabia que seria bisavó de um rei, ela não sabia, mas ela queria a convivência com uma grande mulher que havia lhe ensinado muito. Ser protagonista, ser uma mulher de Deus, ser alguém devota à família, cuidar bem dos filhos, isso aconteceu com Ruth. O tópico 2. Agora vamos falar de Esther. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. História linda também. Primeiro parágrafo diz assim: de Belém para Suzã. Aí agora é o inverso. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de tio de Mardoqueu. Esther era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Radassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo.
de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome Isaías e Jeremias haviam, ou melhor, nascidas no já o nome que significa, perdão, eu pulei uma frase aqui, perdão. O seu nome era Radassa, que significa murta. Uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar o ambiente e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esther, que significa Starra, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus, aí sim, nascidos no cativeiro, conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado o fim do cativeiro babilônico. Foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob domínio persa, segundo parágrafo. De órfã a rainha. Suzã era a capital do novo império. Lá viviam Esté e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Josefo. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins, do seu palácio, em um equívoco ato de providência, ou melhor, em um inequívoco, inequívoco, tem umas palavras que derrubam a gente, mas vamos lá, em um inequívoco ato de providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu e todo o império. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer da sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. No campo ou no palácio, o tópico parágrafo 3. Assim como Ruth e Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Vamos aqui então sintetizar a parte 2. Primeiro, Esther, ela era de Belém. Houve, principalmente no ministério de Jeremias, onde ele passou entre 40 anos mais ou menos profetizando que Israel se convertesse e voltasse para o Senhor e deixasse ali a idolatria. Israel, lógico, não obedecia, melhorava, piorava. Piorava, melhorava um pouquinho, piorava. E aí veio o Império Babilônico e destruiu, acabou com Israel, levando cativo para a Babilônia os israelitas. Nesse cativeiro que durou ali 70 anos, também foi profetizado que ele chegaria ao fim. Com o fim desse cativeiro, pelo rei Ciro, que libertou o povo de Israel, quem quisesse voltar para Israel voltaria, milhares dos israelitas não voltaram para Israel porque Israel estava destruída, não existia vida em Israel. Muito parecido com a história de Ruth, né? Não tinha como voltar para um lugar destruído, não tinha trabalho, enfim, não tinha nada. Então a maioria dos israelitas, principalmente os nascidos na Babilônia, permaneceram lá, vivendo na Babilônia. E aí o que acontece? O rei, ele tinha uma esposa onde ele gostava de ostentar. Nessa ostentação da parte dele, ele queria apresentar a sua esposa para os seus amigos numa festa que ele fez que durava dias. Acho que, se eu não me engano, era 6 meses de festa. Ele queria ter a festa mais notável de toda a história, que eram 6 meses, todos os dias de festa. E já muito bêbado, já no final dos dias da festa, ele queria apresentar a sua esposa para os amigos, para os reis, para os vizinhos e tal. E ela se negou aí nessa festa. Ele, muito indignado,
depois ela do cargo, ou seja, ela deixou de ser rainha. Então ele pediu para que fizesse um concurso de beleza e separasse as mulheres mais lindas que estavam ali e virgens. E Esther estava no meio delas. Esther ganhou esse concurso e casou-se com o rei e se tornou rainha. 5 anos depois de casamento, Amã, como a gente leu na leitura bíblica em classe, tinha uma raiva muito grande de Mardoqueu, porque Mardoqueu descobriu, lógico, algo mostrado pelo nosso Senhor, que Amã, com algumas pessoas, estavam tentando quebrar o rei, tirar o rei do jogo, sabe? Matar o rei e assumir. E ele descobriu ali os feitos daquilo que os inimigos estavam fazendo e ele deu com a língua nos dentes. Então o nome dele ficou guardado num livro lá de história. Ao passar de um tempo, o rei também descobriu todas essas histórias e honrou a Mardoqueu, que por coincidência de Deus permitiu que Esther fosse a sua esposa. E Mardoqueu falou, olha só, Amã está armando para poder matar o povo, a gente está com um problema. A Esther, já sei o que eu vou fazer. Vamos nos consagrar. Eu vou fazer 3 dias de jejum, pede para todo israelita que mora aqui fazer 3 dias de jejum para eu poder ter a aprovação de vocês, a oração, o cuidado espiritual, que eu vou entrar na presença do rei. Por quê? Não era de qualquer maneira que uma esposa entrava na presença do rei, ainda que fosse a rainha. Tinha que ter uma permissão, ainda mais com um assunto dessa magnitude, dessa responsabilidade. E Deus deu sabedoria a ela, que ela preparou um banquete, preparou um alimento o primeiro dia, e no segundo dia ela contou para o rei o que estava acontecendo. E o rei ficou muito indignado com Amã, e ali foi o fim de Amã e a vitória do povo de Israel. E então, tanto Esther como Ruth, no campo ou no palácio, elas tiveram as suas histórias que até hoje inspiram pessoas. Haja visto, a maioria das reuniões, dos chás de mulheres, dos cultos de mulheres que tem nas igrejas, a pregação favorita são 3: Ana, Esther ou Ruth. Ana pelo seu episódio ali de busca ali, porque sofria com Penina, aquela história, mas Esther e Ruth são emblemáticos. Qualquer pregador, quando pega esse livro para poder estudar e pregar qualquer mensagem, ensinar qualquer coisa, ele é divino, ele é de uma profundidade imensa, e nós vamos aprender isso nesse trimestre, que você vai ver os próximos estudos, como que nós vamos nos aprofundar na história de Ruth e de Esther, que são os próximos estudos. Vai ter uma semana que vai falar só de uma, só de outra, e dos seus episódios ali, dos que estavam em torno. E a história delas são inspiradosíssimas. Nossa, é coisa assim de você falar, meu Deus. E como foi falado aqui pelo Matthew Henry, que não se toca no nome de Deus no livro de Esther, mas é fácil de entender e perceber o agir de Deus, o apresentar de situações e oportunidades por Deus. Tem muita coisa na nossa vida, irmão, aprenda isso. Tem muita coisa em nossa vida que nem sempre é o nome de Deus que vai ser falado, mas o que Ele prepara e faz é percebido pelas pessoas. Ou seja, vou traduzir, nem sempre é abrindo a Bíblia ou pregando a palavra que você vai poder falar de Deus. Em muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é a presença dele manifesta na minha e na sua vida que ele faz a diferença na vida das pessoas. Às vezes não é lendo um versículo, ensinando propriamente dita a história bíblica, mas às vezes é num sorriso que a gente dá, num abraço, num aperto de mão, numa discordância e de um olhar sério para uma situação, de um olhar amoroso para uma outra, mostra que Deus está na nossa vida. Por que eu estou te falando isso? Ontem eu tive fazendo uma entrega de um material de farmácia no hospital para uma acompanhante cuidar lá de alguém que ela estava cuidando, de uma cuidadora. E aí, quando eu entrei na recepção para poder ligar para a moça descer, a moça desceu, fiz a entrega que eu tinha que fazer, encontrei com um amigo lá, deixei a mochila do motoboy assim embaixo e comecei a conversar com esse amigo, que nós perdemos um amigo em comum aqui na cidade essa semana, o Cheiroso, e eu encontrei o Dedê e começamos a bater um papo ali de uns 5 minutos,
quando eu fui pegar minha mochila que eu tô saindo, uma moça da recepção falou assim: ei, moço, vem cá, me chamou. O senhor é o Fábio Henrique, não é? Eu sou, sim, senhora. Ah, eu lembro de você. Falei, de onde? Eu vejo todos os teus vídeos que você coloca no Facebook e no TikTok. Aí começou a conversar com a colega dela. Nossa, menina, ele tem umas palavras tão boas, como que Deus usa a vida dele. E começou a me elogiar. E eu, muito sem graça. Ao fim, eu comecei a conversar com elas, ficamos ali uns 12 minutos. E eu nem preocupado com o que eu tinha que voltar para trabalhar e fazer mais entregas de ganhar dinheiro. Porque ali o foco não era mais o ganhar dinheiro, mas era o saber que a pessoa admira o seu trabalho e que ela viu Deus no seu trabalho. E eu tive a oportunidade de falar de Deus, sobre Deus com ela e com a amiga. Então, não abri a Bíblia, não preguei um sermão, mas foi um papo ali amigável, agradável, que com certeza quando eu fui embora, elas continuaram a conversar, não só sobre mim, mas sobre o que Deus tem me usado nos vídeos como este para falar aos corações. E aí, com certeza, acredito eu, que aquela moça deve ter falado de alguma coisa que marcou a vida dela, que provavelmente instigou a amiga a assistir um dos nossos vídeos, porque todos os dias eu olho nos números e estão subindo ali os views, para a glória do nosso Deus. Consegue entender, irmão? Deus é maravilhoso. Vamos aqui para o sinopse 2. Esther é a mulher judia de Belém. Era órfã, mas foi para Suzã, a capital do império, para se tornar rainha. Vamos aqui para o nosso terceiro e último tópico, que diz assim: mulheres de Deus como protagonistas da história. 1. O protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Ou seja, nesse primeiro parágrafo aqui, eu quero me ater a ele. A liderança masculina, o homem estar na liderança de alguma coisa, é uma ordem dada por Deus. Mas isso não anula e não impede que mulheres sejam protagonistas. Quantas igrejas eu conheço, você conhece, talvez é a sua, onde a líder de fato da igreja não é o esposo, é a esposa. Como assim? O pastor, ele é o líder, ele é o pastor da igreja, as pessoas reconhecem ele como pastor. Mas tem assuntos que, se ela não tiver ali, nada anda. É igual na nossa casa. Tem assuntos que é a mãe quem tem que botar a cara para resolver, porque o pai resolve em outros. Às vezes o pai é só a presença que dá segurança para a mulher poder agir, para a mulher poder se destacar. Então a mulher não precisa querer passar à frente do homem. Ela precisa entender que ela é protagonista e quando ela coloca o interesse dela para resolver uma situação, Deus dá todo o olhar à direção dela. Ela consegue obter de Deus um favor que nós homens nem sempre conseguimos, porque é a ela que Deus dotou desse momento. Não a nós, muitas das vezes. Às vezes nós também, na liderança da família, de algum cargo, enfim, no trabalho, de alguma coisa, mas quando a mulher tem que ser protagonista, ela não precisa ser a número 1. Esther foi protagonista sendo rainha, sendo a número 2. O número 1 era o esposo. Estão entendendo? Ruth foi protagonista sem ter que ser a número 1. O número 1 era Boaz. Está entendendo? Então, muitas das vezes, a mulher ela quer passar à frente do homem. Muitas das vezes, ela quer mandar mais do que o homem no casamento, na igreja, e não é assim. Ela tem que resolver coisas que só a ela Deus permitiu a unção e a graça para resolver. Resolver não significa ter que mandar mais. E nem se sentir diminuída por ele querer mandar mais ou mandar mais. A mulher precisa ser submissa, e a palavra submissão significa ter a mesma visão, ou melhor, a mesma missão que o homem. Porém, abaixo.
Na mesma direção, na mesma missão, o homem é o cabeça, é o que dá a ordem final. A mulher, na mesma missão, obedece à direção dada por ele. Haja visto que no livro de 1 aos Coríntios, quando Paulo começa a ensinar sobre o véu, o uso do véu, é porque Corinto era uma cidade portuária, onde as pessoas faziam negócio, então era gente do mundo inteiro ali. E toda a cidade portuária, ela tem ali o seu lado de prostituição muito grande, naquele tempo era muito forte. Existia em Corinto um templo da deusa Diana, onde a libertinagem e o sexo era feito num templo 24 horas do dia, então era uma misericórdia, só Jesus. Então, para que a pessoa de fora chegasse naquela cidade e soubesse quem é aquela prostituta, a prostituta tinha que andar com o cabelo raspado. Paulo implanta a igreja, as mulheres começam a se converter. No que as mulheres começam a se converter, elas iam para os cultos na igreja, nas reuniões dos irmãos, não ficava legal alguém de fora passar e ver uma mulher de cabelo raspado, porque acharia que naquele lugar santo tinha prostituta. Então foi pedido para que ela colocasse o véu na cabeça para se proteger e, além disso, um dos símbolos do véu na cabeça é indicando que toda mulher com um véu na cabeça, ela tem uma liderança sobre a cabeça dela. Ela não é absoluta. Tanto que a oração que Paulo ensina para o homem fazer tem que ser com a cabeça descoberta, não pode ter boné, chapéu, nada sobre a sua cabeça, que indica que ele é soberano e não há ninguém acima, além de Deus, sobre a vida do homem. Então essa simbologia ela é importante para a liderança masculina e o protagonismo feminino. Segundo parágrafo, cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra, Provérbios 14:1. A vida em família, ela precisa ser preservada. Tem uma parte, eu lembrei que agora do versículo, mas eu estou tentando lembrar do livro. Não sei se foi, acho que foi o livro de Amós, não me lembro agora. Eu não quero falar para poder não errar assim, mas não me lembro agora qual foi o livro. Não me lembro agora de cabeça. Que diz assim, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar o seu esposo. Veja, não diz a servir ao seu esposo. Não diz agradar o seu esposo. Não diz bajular o seu esposo. Diz que é obrigação da mulher mais velha ensinar as mais novas a amar. Foi o que Noemi fez com Ruth. Mulheres hoje que não amam o seu esposo, elas não foram ensinadas pelas mais velhas. E vou mais profundo, tá? A maioria dos divórcios, onde o homem é instigado por alguma razão na sua carne a trair a esposa, nem sempre, veja, esse nem sempre não quer dizer todas as vezes, mas nem sempre é porque o cara é sacana e é safado. Na maioria das vezes é porque ele não se sente amado pela esposa jovem, que não aprendeu talvez com a mãe ou com alguém mais velho a amar o esposo. Vivemos numa geração onde a mãe ela se frustrou com o casamento, onde ela é esposa de um segundo ou terceiro marido, e os filhos que ela tem hoje não tiveram uma referência masculina, onde a mãe era um exemplo de mulher que ama o marido. O que nós temos de exemplo hoje é a mulher que suporta. Ela ajuda o marido, mas o cara bebe, mas ela faz porque, mamãe é boba. Quantas e quantas vezes eu achei isso da minha mãe, que aturava meu pai com amantes, aturava meu pai bebendo, aturava meu pai agredindo a vida dela. Eu achava que mamãe era boba. Até entender na minha maturidade, quando eu me converti, que minha mãe amava demais o meu pai. E não largou meu pai por nada. Os erros que meu pai cometeu, o meu pai cometeu. Não foi a minha mãe quem cometeu. E ainda assim ela o perdoava e estava com ele. Tanto que ela morreu primeiro. E eu vi no meu pai como que a vida dele acabou depois que minha mãe morreu.
que mesmo com os seus vacilos, com os seus erros, com as suas traições, ele amava e amava muito do jeito dele. Aí você diz, quem ama não trai. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, porque a traição é algo que está na alma do ser humano. Quando pensa que não, ele cometeu esse ato de indisciplina e tanto que o perdão é colocado para todos. E quem ama, perdoa. Tá entendendo? E a gente consegue perceber na família esse tipo de situação, mas não é nora e sogra saindo na mão, brigando, porque meu filho, meu esposo, sua mãe, não. Tem que andar em conformidade, uma aprendendo com a outra. Terceiro parágrafo. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida a rainha, mas também sua humildade, o seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para grandes desafios da vida, ou seja, o que está dizendo esse terceiro parágrafo aqui, tudo que somos, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, se a gente não é em casa, a gente não consegue ser fora. Então, não seja um personagem, não seja um sepulcro caiado, lindo por fora e podre por dentro, oco, vazio por dentro. Não seja alguém de duas caras. Não seja alguém leviano. Seja alguém que na sua casa impere o ensinamento, o amor, a humildade, para que tudo isso seja vivido do lado de fora. Se você é uma pessoa de uma forma, de uma conduta na sua casa e é aplaudida por Deus por ser assim, isso precisa continuar do lado de fora, não o inverso. E aqui está dizendo que a educação familiar, ela é forjada para grandes desafios. Tudo que Mardoqueu, que não era pai, era tio, mas cuidou como se fosse filha, ensinou para ela, que não diz que Mardoqueu era casado, não sei se era. Mas ainda assim ele cuidou da prima, ou da sobrinha, como a própria filha, ensinou tudo a ela que ele podia ensinar sobre uma conduta, num lugar onde eles moravam ali meio que de favor, porque não era sua terra natal, num lugar onde a libertinagem, o pecado, tudo era liberado, no lugar onde a ocasião fazia o esperto da volta, sabe? No lugar onde tudo de errado estava à sua volta, no lugar onde a tristeza pela história da sua cidade natal imperava ali, e as pessoas começaram a nascer ali, mas sem saber muito da sua história. Esther com certeza sabia, ensinada por Mardoqueu, da história do povo de onde ela veio, tanto que ela proclamou 3 dias de consagração por saber a importância da consagração para que Deus desse resposta a um fato, a um episódio. Uma pessoa que se conduz dessa maneira, colocando Deus na frente, é uma pessoa que foi ensinada. Ela não usou o lado dela de rainha, eu vou lá falar com o rei, não. Primeiro ela ficou sabendo da história, conversou com seu tio, falou assim, olha, peça para que todo israelita jejue pela minha vida, tá? Porque eu também vou jejuar, para que nada de mal me aconteça quando levar esse assunto para o rei. E ali Deus deu vitória para o povo, porque quem aprende em casa a importância de uma consagração, de buscar, de jejuar, de orar, de levantar de madrugada, de ler a Bíblia, de se consagrar diante do Senhor, quando um pastor, uma liderança da igreja pede para fazer, ele faz com alegria, porque ele aprendeu na sua casa a importância de se agradar a Deus. Ele aprendeu na sua casa a importância e o valor de uma consagração. Ele aprendeu com a sua família como é bom agradar a Deus. E aí, quando a liderança pede, isso não dói. Ele anda para frente. Tá certo assim? Estamos chegando ao final. Sinopse 3. A Bíblia apresenta mulheres protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Conclusão. Pois é, chegamos ao finalzinho.
Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Ou seja, aqui na conclusão, o comentarista ele faz uma menção à mulher de Noé, que não foi protagonista, que não aparece, que não ficou famosa, mas que aguentou junto com seu esposo toda a afronta de 120 anos ali na construção do barco, desde quando ele ouviu a promessa do Senhor, de quando ele era zombado, e mais os dias que passaram na arca. Ela esteve ao lado dele, o incentivando. E ele ia trabalhar no projeto de Deus, sabendo que em casa ele tinha uma esposa que cuidava dos filhos, que cuidava das noras, que cuidava de tudo aquilo que ele tinha. E não permitia que no momento de tristeza de Noé, quando voltasse para casa, a sua família estivesse em ruínas. Pelo contrário, acredito eu que o que mantinha Noé todos os dias trabalhando no projeto do Senhor era a certeza de chegar em casa e ter uma família de braços abertos, esperando por ela. Foi até uma mensagem ontem do nosso pastor Pérez, que ele pregou, ensinava e falava sobre isso, que quando você chega em casa, não dá um beijo na preta, e a preta não se alegra com a tua chegada, alguma coisa não está no lugar. Se você chega em casa e a sua família não está, nossa, ele está demorando, onde é que ele está agora e liga para saber, alguma coisa está errada. Quando ele chega em casa e alguém fala, nossa, você demorou, você estava onde? Se ninguém fala isso, alguma coisa está errada. Tá certo assim? No mais, quero te agradecer por ter estado comigo nesses quase aí 55 minutos de aula. Muito obrigado, a nossa primeira aula do terceiro trimestre, uma bênção, uma bênção, uma bênção. E eu quero já convidar você a se inscrever, que não é inscrito no canal, a deixar o like, que é muito importante para que esta aula que te abençoou, abençoe outras pessoas. Fique ligado também nos shorts, que são esses vídeos pequenininhos de 1 minuto que a gente sobe aqui no YouTube. Então, para que você fique sabendo todas as vezes que a gente colocar esses vídeos, assine a notificação do sininho e coloque todas. O YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente subir esse vídeo novo aqui na plataforma. A lição de hoje foi 2 importantes mulheres de um povo. Na próxima semana estaremos com o nosso segundo estudo. E fica ligado aí que daqui a pouco também a gente vai estar subindo o estudo primeiro dos jovens e dos adolescentes. Tá certo? Que Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada com a sua família, na sua igreja, um bom culto. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.